Vou começar então aqui a revisão de hoje, dia 18/10, começando pelo dólar, aqui primeiro. Em relação ao dólar, a gente vê que abriu com o primeiro candle de força vendedora. Chegou em região aqui importante, tá? Mas no início não tinha médias nenhuma aqui em tendência, 200, 9, 20, 50, 80, nenhuma. O preço chegou nessa região de fundo, que é uma regiãozinha de troca de polaridade aqui, segurou, não conseguiu cair, médias ainda sem tendência, e simplesmente sobe rompendo a média 200. Eu não vejo nada a ser feito aqui, não tenho médias ainda em tendência. O preço sobe de forma esticada e pensar aqui em reversão não tem confluência para pensar em reversão. Não tem. E aí o preço faz o pullback agressivo, candles falsos de compra, a gente não entra nesses candles aqui. Faz o pullback de novo na 9 com um candle enorme de compra e nem foi acionado também. Faz de novo o pullback e pensar aqui reversão também não preenche os critérios, está na cara da 9. Região de possível trava, porque se a gente for olhar é região de 0,5% de alta. E também aqui, primeiro alvo de pivô do dia. Se eu pegar aqui deste fundo com o primeiro candle, jogar para cima, era o primeiro alvo do pivô, ali do primeiro pivô do dia. Fez um pullback agressivo na média de 20 de novo, candles falsos de compra, a gente não entra. 9 cruzou para baixo, 9 cruzou para cima, não vejo mais aqui tendência da 9,20, nada a ser feito na minha visão. O preço cai, teve um movimento bem forte aqui nesse candle, também no índice, e aí rompe todos os níveis de retração de forma bem forte, rompendo também todas as médias, e crava nessa região aqui que para mim não é ajuste, ajuste já está irrelevante. Não é retração, não sei o que poderia ter sido então, a não ser que eu venha atualizar a retração. Deixa eu ver se vai bater se eu atualizar. Pode ser essa retração atualizada. Médias não tem. Média de 200 ela está flat. Faz mais um pullback agressivo, a gente não entra, trap zone da 20 com 200. Rompe a 20 para cima, mas aqui todas as médias estão emboladas. Cria uma outra trap zone e finaliza com as médias emboladas. Então, sinceramente, não vi nada hoje no dólar. Gráfico branco aqui. Nem figura eu vejo relevante. Teve até um caixotinho, mas não é um caixote assim interessante. Aqui poderia até ser um canalzinho no fim do dia, mas no fim do dia. Aqui formou o topo duplo. Formou o topo duplo. E basicamente só. E parece que uma LT estava respeitando aqui em relação aos fundos, mas só foi confirmado na parte da tarde essa LT realmente que estava forte. Só na parte da tarde. Não vi nenhuma sequência tão forte assim de compra ou de venda. Não vi. Se for olhar do range da máxima e da mínima, a gente teve aqui mínima e máxima, até bons pontos, mas não tanto quanto poderia ser. Máxima e mínima só isso aqui, sendo que teve alguns dias aí que isso aqui era uma tendência, poucos candles andava isso aqui. Então, fechou praticamente em torno da abertura, então é como se não tivesse feito nenhum movimento, onde abriu praticamente quase fechou. E a gente vê que foi uma alta aqui de 0,35, mas no geral o mercado praticamente não teve tendência. Se for olhar da abertura no movimento de alta, a tendência de alta falhou, estava no meio de tendência e finalizou o dia praticamente andando de lado, não tinha tendência aqui em relação ao dólar. Já em relação ao índice, uma coisa importante para ressaltar é que é melhor a gente olhar o contrato atual, que hoje foi vencimento de contrato. E já ressaltando isso também, dia de vencimento tem muita divergência, porque ainda tem negociação no contrato anterior e negociação no contrato agora. Mas olhando pelo contrato novo, a gente vê aqui que abriu com gap de continuidade. Por que de continuidade? Porque abriu rompendo um caixote importante, que é esse caixote aqui. Então já rompeu o fundo. Comentei que se abrisse com gap de baixa, já ia pegar a liquidez desse fundo aqui. E pegou. Pegou com o primeiro e segundo candle a liquidez desse fundo. O primeiro candle foi um candle de rejeição. O segundo foi forte. Pensar aqui em reversão, até coloquei que é região, pelo menos de 0,5% de baixa. Também é alvo de pivô, esse último pivô do dia anterior. Então é 161 cravado ali. Poderia até ser gatilho de compra. Poderia até pensar em gatilho de compra, mas eu acho um pouco arriscado pensar em gatilho de compra de reversão em dias de rolagem de contrato. Isso aqui é um PFR, teria risco retorno. Teria risco retorno normal. E aí teria chegado na média 9 e não teria pego mais alvos, tá? Setup da VWAP não dá aqui, não deu.
Fez um pullback na média de 9, gatilhos falsos de venda, a gente não entra. E aí ficou andando de lado até a média de 20 chegar e dar esse candle 19. Eu acho arriscado pela demora que teve da média de 20 agir. Parecia estar formando uma figura em relação ao corpo dos candles. Mas isso aqui, por exemplo, se aproximou da 20, foi rejeição. Se aproximou da 20, foi força compradora. Se aproximou e tocou na 20, rejeição. Tocou na 20, rejeição. Porque talvez agora vai. Mas acabou indo. Renovou fundo, fez um pullback de novo e deu esse candle 22. Esse candle 22 aqui não está claramente naquela tendência bonita, porque se a gente for olhar, o dia fez isto daqui. Ou seja, este pullback, ele quebrou um movimento que poderia dar ignição ao movimento de baixo. Poderia ter feito uma pernada melhor, vamos supor assim, e depois faz isso. Mas não, ou seja, não deu nem tempo de criar uma tendência para ser um pullback bom. Então acho antecipado aqui demais pensar numa venda. Testando muito as médias próximas, poderia ser um rompimento falso. E se for olhar a quantidade de stop, 330 pontos, não vale a pena. E aí o preço teve dificuldade de cair, como era de se esperar. Não vejo gatilho de compra aqui, porque estava renovando fundo, apesar com dificuldade. Não vejo compras, pela fraqueza da 9. Foi testar a 20 com região de troca de polaridade, mais uma vez aqui fazendo troca pullback, na verdade, bem agressivo. A gente não entra na venda nesses candles aqui pelo pullback. E renovou fundo, caiu de forma bem esticada. E aí, nesse fundo aqui, explicando para vocês, relembrando, né, que nessa aula eu comentei sobre essa característica bem interessante de deriva, principalmente de deriva. E aí vou somente desenhar aqui, porque já que eu estou gravando, eu vou postar no YouTube, mas depois eu pauso e relembro para vocês o que é esse detalhe aqui. Mas a quem estará vendo aí no YouTube, nós temos aqui uma deriva, e isso aqui foi um rompimento de exaustão, tá? Agora no privado, vou explicar com detalhes. Voltando então a comentar, depois de ter explicado aqui no privado. Então eu fiz essa compra aqui nesse fundo, tá? Candle 36. Compra na massa, stop uns ticks abaixo. Fez um pullback na 20, a gente não entra nessa venda aqui. E aí, pelo 2 minutos, chegou a dar um gatilho, que foi este candle 97 aqui. Fraqueza da média de 9. Se fosse entrar por aqui, tem que ser parcial obrigatório na média de 20. Se fosse entrar aqui embaixo, onde que eu estava entrando, a gente poderia pensar na média de 20, mas a depender do movimento, eu poderia segurar um pouco mais. E aí, o fluxo estava até interessante na hora. Se eu não estiver enganado, acho que tinha UBS XP comprando na hora de forma agressiva. Eu tava olhando essa pernada aqui de retração e tava mensurando chegar aqui no 61. Quando chegou no 61, tava vindo muita força, uma barra grande. Ficou pouco ponto de pegar aqui a VWAP, não cheguei a fazer parcial. A intenção era chegar mais perto da VWAP. O preço, para vocês verem, fez como se fosse um topo duplo. Não pegaria stop, voltou. E foi lá, pegaria a VWAP e aí essa região de topo aqui importante com a média de 80. Então, duas parciais seriam feitas bem rápido aqui com essa volatilidade, tá? Então, uma operaçãozinha aqui. Depois, nesse meio aqui, não vi nada. Formou como se fosse um mini OCOI aqui, mas não deu prosseguimento. Média 80 estava relevante, poderia pensar aqui que eu estou fazendo um backtest, gatilho de venda. Só que já antecipando, não tem risco retorno para 20. O preço cai. Isso aqui foi reação do 80. 80 e retração do dia até aquele momento. Então, terceiro nível de retração com a média 80 reagiu. Jogou o preço para baixo das médias de novo. Fez um pullback na média aqui, neste candle 73. Se pensasse em entrar no 73, nem teria sido acionado e deu então um 75. Ou seja, a gente vê que está fraco. Outra coisa que eu falei sobre vários toques de fundo muito próximos sem reagir, indica fraqueza. Então a possibilidade de venda aqui também pela reação do 80 e jogar as médias jogar o preço para baixo das médias, outro gatilho. O preço cai de forma esticada, pensar que em reversão não preenche os critérios. Voltou, mas pullback longe das médias, infelizmente. E aí o preço renova fundo, pensar em reversão não preenche critérios, faz o pullback agressivo na 9, a gente não entra nessa venda, começou a derivar e finalizou meio que rompendo a deriva, mas de forma de lado, tá? Gráfico branco aqui
Eu já vejo essa força vendedora que foi até interessante. Do início do dia eu não vejo nenhuma. Posso considerar deste movimento aqui também. Depois. E o outro ali na frente. Deixa eu desenhar aqui. Então, nós temos três tendências aqui, tá? Três possíveis gatilhos. Um de tendência, dois de contra-tendência. Dólar não. O índice hoje foi até interessante, mas eu acabei saindo da tela depois aqui de 1h30. Não cheguei a tentar fazer nada depois. A questão é que de um dos motivos que, infelizmente, o índice caiu hoje, tem motivo macroeconômico, né? Começando com a abertura de hoje, na verdade, começando na verdade com os juros futuros americanos, subiu e renovou máxima, ferrou. Que eu comentei e estou comentando há vários dias para tomar cuidado quando os juros estiverem altos. É bem difícil dos índices globais conseguirem subir. E aí, tanto 10, tanto 30 e 15, sei lá, 20 anos estavam subindo. 10 renovou máxima, 30 está na região de máxima. Consequentemente, o S&P não conseguiu manter o movimento de alta hoje. Teve candle forte, que foi essa barra aqui. Nós tivemos também o dólar subindo, que é a correlação, né, que acontece quando os juros estão altos assim. E o VIX também subiu, que é o índice do medo. Então, realmente era bem difícil hoje dos índices conseguirem se manter em patamar de alta, ainda mais na parte da tarde, que teve um movimento bem forte, não só aqui, mas lá fora também. O EWZ também caiu, eu estava de olho no EWZ, tanto é que movimentos que eu fiz a compra foi nessa região aqui e estava bem afastado, olhando pelo mini índice, né? Mas aqui pelo EWZ era aqui, longe da média 20, e estava na tentativa de rompimento, eu estava de olho se ia romper, se não ia. Se fizesse um pullback de venda, a gente não entra nesses esquemas de venda aqui, então eu estava de olho. E não renovou fundo também, aí voltou a subir e fez o mesmo movimento que o mini índice aqui. E aí um dos motivos, então, que infelizmente era muito impossível praticamente do índice performar em alta, era a questão dos juros lá estarem subindo. E os índices tendem a cair e o dólar a subir. Outra questão importante para ressaltar é que hoje a queda foi puxada muito pelo IFNC de novo e principalmente pela Vale. Petro não consegue segurar sozinha. Quando o IFNC e Petro cai dessa forma aqui, como Vale caiu quase 4%, a Petro não consegue. Petro não consegue segurar sozinha. E isso tem a ver com o relatório que saiu ontem, deixa eu ver, da Vale. Relatório que saiu e parece que não é um relatório tão bom assim não, tá? Então foi um relatório que não foi interpretado com bons olhos e aí o movimento hoje foi em relação a esse relatório que saiu ontem, coisas de vendas, essas coisas de fundamentalista que eu não fico focada, que eu não opero ações. Mas eu sei que Vale puxa muito, então hoje puxou. E aí outro motivo também para a gente considerar, deixa eu lembrar aqui no bloco de notas, a questão aqui das notícias hoje 9 horas veio vendas no varejo. Até olhando assim parecia muito bom, né? Parecia muito bom porque estava esperando 1,2 no anual, veio 2,3. Estava esperando no mensal 0,7, veio 0,2. Ou seja, até que veio bom. E aí não consegue performar positivamente com tudo lá fora puxando para baixo. Então até que no início do dia ficou travado o índice. O índice ficou travado, deixa eu abrir o contrato atual, ficou travado sem reagir enquanto que as ações não abrissem. Então a gente teve um movimento travado porque a notícia foi boa. Então travou. Ações abriram, não reagia. Aí veio o à vista americano e o índice não conseguiu segurar, porque lá fora puxou demais. Outra coisa que é importante deixa eu ver o que mais. Teve aqui 15 horas da tarde, deixa eu ver se coincide aqui com o movimento. Exatamente na hora que deu um impulso para baixo, o livro Bege, que é tipo um livro que fala como que está a situação econômica nos Estados Unidos, como que estão as expectativas, resultados e tudo mais. E estão com expectativa de altas a mais de juros, sim, lá nos Estados Unidos, o que comprova a questão dos juros estarem subindo, joga os índices para baixo, etc. Uma outra coisa interessante que eu comentei ontem que a gente deveria ter cuidado, mas não teve uma reação tão assim forte. Por exemplo, petróleo, que foi este candle aqui, esse doji, não performou tanto hoje. E eu comentei ontem sobre a questão do hospital lá em Gaza ter sido atacado, bombardeado, enfim.
E a dúvida era, foi Israel ou foi Hamas ou foi aquele outro grupo terrorista ou quem que foi? E aí a interpretação era a situação aqui. Se tivesse realmente alguma comprovação de que era Israel, talvez esse movimento teria sido muito pior, porque é uma região de petróleo. E aí iria, como é que fala? O humor ali estaria mais crítico, poderia jogar o petróleo para cima, o que é um dos motivos dessa alta aqui recente. E aí e simplesmente hoje não reagiu, hoje foi praticamente um doji. Então talvez, se tivesse alguma confirmação ainda privilegiada, informação privilegiada talvez, do que quem atacou, né, o hospital, e se fosse Israel, que era uma situação muito pior, se fosse Israel atacando, teria reagido muito pior esse petróleo aqui. Então está bem tranquilo em relação a essa questão, por enquanto, da notícia lá fora. Outra coisa que eu queria comentar era em relação ao fluxo hoje, o movimento, quem gerou, né? Se teve parceria ou não nesses movimentos de tendência aqui e depois nessa tendência aqui de baixo. Então vamos comparar aqui parceria entre UBS e XP. Eu tenho que olhar pelo contrato atual, que é melhor, porque senão tem divergência entre o contrato e outro. A gente vê aqui que até realmente meio-dia estava bem confuso, a gente consegue ver pela bagunça que estava o fluxo no início do dia. Então até meio-dia não dava para interpretar exatamente onde cravou aqui meio-dia, a hora que começou a ter parceria entre as duas. Por quê? E o BS foi para compra, a linha vermelha, até chegar nesse pico aqui que foi 2 horas da tarde. E XP foi para venda, até também chegar no pico que foi 2 horas da tarde. 2 horas da tarde foi exatamente este topo. Quando chegou nesse topo, a gente vê aqui a UBS voltando a vender, então ela jogou o preço para baixo e foi vendendo até chegar aqui 16,40. E a XP, certa parte do momento, não deu uma parceria boa, mas chegou a depois 16,50 mais ou menos finalizar a parceria, que foi exatamente neste fundo aqui. Esse fundo acabou a parceria e depois ficou travado de novo. Então, foi um dia que teve parceria entre as duas, tá? Entre as duas. Outra coisa que eu preciso comentar é em relação ao que pode acontecer amanhã. A gente está com um gap bem forte, na verdade não, um movimento forte de baixa. Pelo contrato atual, eu tenho que considerar essa retração, esse movimento de alta. Então, aqui. E a gente está na região de terceiro nível. Região também próximo de troca de polaridade. Está caindo de forma esticada. Pelos 5 minutos, vamos supor, abrir com gap de baixa, abra com gap de baixa. Continua a tendência de baixa, beleza. Ondas de Elliott, posso verificar ondas de Elliott aqui? Posso verificar ondas de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós estamos na última onda de Elliott, que pode ser uma trava. O mercado pode ficar lateral amanhã, uma possibilidade ruim. Ou se criar uma nova tendência, fica complicado porque é região de força compradora. E aí pensar em ancoragem das médias, a gente tem que tomar cuidado com região de Keltner. Keltner, quando chega, a gente vê aqui como que tende a defender ou ficar travado. Então, por exemplo, abre com gap de baixa, a gente pode pensar, se continuar caindo um pouco esticado, a gente pode pensar em compra de reversão agressiva. Se abrir com gap de alta, aqui, por exemplo, antes da média de 50, a gente tem que esperar o alinhamento das médias para ver se a 50 vai reagir ou 80 principalmente para jogar para baixo, ou se elas não vão reagir, o preço vai romper elas para cima. Vamos supor que o gap abra aqui em cima. E aí vai formar aquele gap interessante, que ele pode ser uma ancoragem para o movimento subir. Cuidado com as 200. Recomendo operar o contrato atual ou em FUD com Ctrl+J, Ctrl+K ativado. Em relação ao dólar, gap aqui, mais um dia complicado. Comentei ontem que se tivesse um gap nessa região aqui, como realmente abriu, era uma região de meio de tendência. E aí hoje fechou nessa região que também é meio dessa tendência. Se o gap abrir nesta região, fica complicado porque as médias não estão claramente em tendência. Possibilidade de compra fica interessante como uma pré aqui ou uma pós. Possibilidade de vendas fica mais complicado porque tem a 200 aqui, flat. Só se for aqui. Se afastar da 200 e fazer talvez uma pré ou uma pós. Ou, melhor, aqui embaixo. Duas regiões que têm liquidez de venda é esta
e essa aqui. Essa aqui tem a região na 200, não fica interessante para operar. De compra é essa região de máximo. E aí estaria formando aqui pra gente, formou um oco, depois formou o COI. Então formou aqui pra gente um ombro, cabeça, ombro, que não deu continuidade ao movimento, e agora tá querendo formar como se fosse, deixa eu desenhar, ombro, cabeça, ombro. Com 2 ombros aqui, talvez. De qualquer forma, topo totalmente importante aqui. O que eu vou fazer para facilitar minha visão, deixa eu apagar essa LT, que não importa mais, é marcar um caixote aqui, nessa regiãozinha. Vai ser uma região interessante para a gente tomar cuidado amanhã em relação ao dólar. Tenho marcado essa região aqui também, tá? Então, basicamente, isso que eu tinha que ressaltar, uma figura que pode ser uma figura de movimento de alta, até porque é uma região de defesa compradora, é normal. Pelos 60 minutos, é normal essa trava, é a reação da média 200 com região de troca de polaridade, não é qualquer região, é a região. Forte, forte, forte. Região de troca de polaridade, força compradora. É normal que tenha defesa. E se quebrar esse topo aqui, vai quebrar a tendência de baixa. Por quê? Como assim? Teoria de Down. A gente tem aqui correção, impulsão, uma correção aqui mais forte, uma impulsão, um topo. E se quebrar esse topo aqui, já era. E se quebrar esse aí, que já era mesmo. Uma tendência de baixa mais fácil de visualizar. Então, cuidado com esses 2 topos. Primeiro de todos é esse aqui que a gente tem aqui embaixo. Isso que eu tinha que ressaltar, então, em relação ao índice dólar de hoje e também para amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?